Olá, meus amigos, satisfação em retornar ao estudo da lição número 3, a lição de segunda-feira, que fala sobre como Deus alerta o seu povo, ou ainda um subtítulo, uma testemunha contra ti. Nós sabemos que quando recebemos um alerta de alguma situação, geralmente nós ficamos com atenção redobrada para aquilo que virá. Isso é natural, a gente recebe um aviso e fica em alerta, fica assim de sobreaviso. Muitas vezes, ao estacionar o carro nas ruas, às vezes eu me deparo com uma placa: perigo de enchente nesta rua. Então, rapidinho eu tiro o carro dali para que não haja então aí um transtorno maior. Já estive numa situação em que não percebi a placa e quando saí depois de uma chuva o carro estava boiando. Numa cidadezinha que eu cheguei para fazer um trabalho numa empresa de palestra, eu procurei uma vaga para estacionar e rodei ali várias ruas e de repente uma praça, a praça central, a praça da igreja matriz, e vi ali, bem debaixo de uma árvore, uma vaga maravilhosa, na sombra, me esperando para colocar o carro. Falei, ô bênção, essa vaga que eu encontrei. Estacionei o carro, mas na hora que eu saí do carro, que eu fechei o carro, tinha uma plaquinha na árvore escrito assim: cuidado com os pombos. Eu olhei em volta e disse, mas não estou vendo pombo nenhum aqui, e deve ser brincadeira de alguém. E então fui para o compromisso da empresa e quando voltei à tardezinha, gente, eu não acreditei no que eu vi. Olha, tinha mais de 500 pombos em cima daquela árvore e o meu carro estava carimbado de ponta a ponta. Olha, os pombos fizeram um estrago. Eu olhei e disse, e agora, o que eu vou fazer? Do outro lado da rua tinha um bar. O dono do bar estava com um balde em cima do balcão, me chamando, dizendo, vem cá. Olha, todo mundo que estaciona nessa vaga, eu tenho que ajudar. Olha a água para o senhor limpar o vidro. O senhor ser mais atencioso. Mas eu disse, mas estava uma placa lá escrito, cuidado com os pombos. É justamente isso. Quando chegam às 4h30 da tarde, eles vêm todos aí e olha, faz uma revoada aí e quem está embaixo sofre. Por isso que o senhor foi o premiado dessa tarde. E o pessoal do bar dava risada. Eu paguei o mico naquele dia porque fui desatencioso com o alerta que estava ali para a minha segurança. Agora, com respeito aos alertas espirituais, quais são eles? Como nós os vemos hoje em dia? Logicamente que Deus coloca alertas espirituais para nós através das profecias e através da sua lei também. Deus então coloca esses alertas para que nós possamos então olhar para esses alertas e como se fosse um professor ou professores que nos ensinam assim o que devemos fazer. Vejamos, por exemplo, o caso do povo de Israel no deserto. Depois de Moisés, ou melhor, depois de Deus, Moisés era a pessoa que mais conhecia a índole daquele povo que ele estava dirigindo para a terra prometida. Depois de Moisés, Josué era a pessoa que mais conhecia o povo. E perto de sua morte, Moisés então queria direcionar o povo para a entrada na terra prometida. E para isso ele queria dar algumas instruções sobre o futuro dessas pessoas. Queria dar alguns alertas para o que iria acontecer no futuro. Deus já havia revelado para Moisés o que iria acontecer. No livro História da Redenção, na página 170, é-nos dito que Moisés reuniu o povo e diz assim o texto: Moisés devia logo morrer. E foi-lhe ordenado reunir os filhos de Israel antes de sua morte e referir-lhes todas as jornadas da multidão hebreia, desde sua partida do Egito até aquele momento, perto da terra de Canaã. Muitos daqueles que estavam ali eram crianças quando a lei foi dada no Monte Sinai. Outros nasceram no deserto. E para que não deixasse de compreender a necessidade de serem obedientes aos 10 mandamentos e a todas as leis e juízos dados a Moisés, foi ele instruído por Deus a recapitular os 10 mandamentos e todas as circunstâncias relacionadas com a doação da lei. Então, é isso que Deus pediu para Moisés. Reúne o povo e diga para ele tudo o que eu já te disse com respeito à doação da lei e os princípios que foram estabelecidos. Como diz o texto, muitos eram crianças quando Deus se manifestou no Monte Sinai. Muitos nasceram no deserto 40 anos. Havia ali alguns que já tinham 35, 38 anos, 40 anos e que não viram a manifestação de Deus quando deu a lei no Monte Sinai. Olha só que Deus bondoso nós temos. Deus se preocupa com o nosso futuro. Deus se preocupa com a nossa felicidade. Se preocupou com a felicidade daquele povo. E que com todo carinho, com toda proteção, cuidou do povo. Olhou o futuro deles e viu que eles precisavam de um alerta.
para que se eles se desviassem do caminho do Senhor, eles teriam maldição na vida. Por isso Moisés disse, olha, Deus está dizendo para vocês que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a obediência ou a desobediência, se vocês preferirem. E ele até insistiu, escolhe, pois, a vida para que viva, escolhe, pois, a bênção para que vocês sobrevivam. Então Deus tem um carinho muito grande pelo seu povo. Teve pelo seu povo no deserto e tem pelo seu povo hoje em dia também. Deus considera o seu povo como se fosse filhos amados. A pergunta número 2 da parte de segunda-feira diz assim, diante do conhecimento de que Moisés iria morrer, o que ele fez para alertar o povo para não se afastar de Deus e como ele se preparou para isso? Texto, Deuteronômio 31, 14 a 27, eu vou ler a parte principal. Diz o Senhor a Moisés, eis que vem chegando o dia em que hás de morrer, e eis que dormirás com os teus pais, e esse povo se levantará e se prostituirá indo após os deuses estranhos, e me deixará e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Agora, pois, Moisés, escrevei para vós um cântico, ensinai esse cântico aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico sirva de testemunha contra o povo de Israel. Verso 21. E será que quando lhe sobrevierem muitos males e angústia, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto, diz Deus, conheço a sua imaginação e o que esse povo está maquinando hoje. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós, porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz. Eis que, vivendo eu, ainda hoje convosco, rebelde fosse contra o Senhor, e quando depois da minha morte, o que vai acontecer? Moisés, então, o que ele fez? Ele preparou um cântico para o povo cantar e se lembrar, que Moisés preparou o livro da lei, escreveu o livro para que servisse de testemunha contra o povo. Então, com esses alertas, o povo deveria saber o que Deus estava esperando deles. Moisés era um professor, ensinando seus alunos para que se preparassem para o dia da prova, para o dia do exame, com a certeza de que eles estudassem o livro da lei, eles seriam aprovados. Mas se eles não estudassem, eles seriam reprovados no exame. Moisés estava sendo prático em sua última aula de conduta cristã perante o povo. Que coisa espetacular, como Deus se preocupa com o seu povo. Pergunta número 3 da lição de segunda-feira. No tempo de Moisés, ele usou um cântico e usou a lei como testemunha contra o desvio espiritual do povo. E como hoje, no Novo Testamento, nós temos a mesma simbologia para nós. Lá foi usado o cântico e a lei. E agora? Para nós, lá foi usado o livro da lei. O que nós temos hoje como testemunha, ou seja, o que nos orienta hoje, o que nos mostra o caminho. Aqui tem Romanos 3, versos 19 a 23, Paulo escrevendo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ela o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No tempo de Moisés, o cântico e o livro da lei. E em nosso tempo hoje, o apóstolo mostrou que a lei de Deus é como uma testemunha contra o pecador, porque a lei mostra o pecado e o quanto a pessoa está longe de Deus. A lei não salva, mas aponta para a necessidade que nós temos de perdão, de justificação e de salvação. Muito bem, Deus deseja que tenhamos fidelidade aos seus princípios, porque esses princípios, a sua lei, nos protege do pecado e suas consequências. E assim, vivemos felizes. Lembra daquela historinha do pastor Donald Mansell, que ele tinha um cachorrinho chamado Scott? Ele tinha uma plantação ali de cenouras e beterrabas, mas os texugos, que eram pequenos roedores,
por baixo da terra, faziam buracos e devoravam todas as cenouras e as mandiocas e as beterrabas. Quando ele puxava, tinha só o talo. Ele ficava desesperado. A mulher dele disse: vai numa pedreira e pega uma banana de dinamite, pede instrução ao engenheiro e joga lá na toca do texugo e acaba com tudo. O pastor disse: sabe uma coisa, boa ideia. Foi numa pedreira perto, falou com o engenheiro deu-lhe uma banana de dinamite com um pavio comprido. Então o engenheiro orientou: o senhor acende, joga lá dentro do buraco da toca dos texugos e corre, porque vai ser o abalo, vai ser forte. Quando o pastor fez isso, na hora que ele jogou a banana de dinamite acesa, olha, o cachorrinho dele, o Spot, pensando que o pastor estava brincando, jogando aquela coisa crepitante dentro daquele buraco. Ele entrou dentro do buraco, enquanto o pastor corria, ele abocanhou a banana de dinamite e procurou o seu dono. Lá estava o pastor correndo, pois o Spot pensou que o pastor estava correndo para brincar e começou a correr em grande carreira na direção do pastor. Quando o pastor olhou, que viu o cachorrinho dele com aquela banana de dinamite entre os dentes, ele ficou desesperado e gritou: Spot, largue, largue, largue. O cachorrinho pensou que o pastor estava brincando e correu com mais velocidade na direção do pastor. Gente, foi engraçado. O pastor correndo e o cachorrinho atrás com a banana de dinamite e o pavio encurtando. De repente houve uma explosão e o cachorrinho virou fumaça. Brincou com aquilo que não podia. Então o pecado é assim. A lei de Deus diz: não brinque com o pecado. Mas se você, por acaso, estiver em pecado, existe a solução, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a lei atua como se fosse uma testemunha contra o pecador, acusando sua consciência. A consciência do pecador é como se fosse um formigueiro. Mexa no formigueiro, as formigas saem em todas as direções. Assim, quando a pessoa está em pecado, a lei mostra: você está em pecado. Então a pessoa se sente abalada. A consciência da pessoa, ela é mexida. E isso se torna uma testemunha contra a pessoa. Os romanos tinham uma forma de castigar os transgressores para mostrar que o pecado, a transgressão, era uma testemunha contra a própria pessoa. Os romanos eram cruéis nessa parte. Se uma pessoa era pega em adultério, os envolvidos no adultério eram assim colocados nus, pelados, para andar no meio da rua, e andava quase uma semana os dois no meio da rua com os guardas atrás com lança de espada, e a pessoa passava uma vergonha muito grande. Se a pessoa falava mal de outra pessoa e era então constatado, o falador, o fofoqueiro, tinha metade de sua língua cortada, amarrada num barbante e ficava preso no pescoço da pessoa. Se a pessoa matava uma pessoa por um motivo fútil, a pessoa, o cadáver do morto era amarrado nas costas do assassino, e a pessoa andava com aquilo para cima e para baixo. Era um desespero quando começava a apodrecer o corpo da pessoa. O que estava carregando não conseguia mais beber água, com aquela coisa podre amarrada ali nas costas dele. Se ele tentasse tirar, um soldado espetava ele e o matava. Então a pessoa tentava sobreviver, mas ia perdendo a vontade de comer, ia morrendo aos poucos, junto com o cadáver. Então era uma forma que os romanos tinham de colocar uma testemunha da transgressão contra a pessoa, contra os atos errados. Então as pessoas faziam o máximo para não fazer atos errados. A lei de Deus mostra o problema, mas pela graça de Deus mostra a solução, que está no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado então seja nosso Deus, porque Ele nos dá essa visão de solução para os nossos pecados. Eu sou muito grato a Deus por Jesus Cristo e pela solução. Sou muito grato pela lei, porque mostra que nós temos um erro, como se fosse um espelho, e então nós vamos para a solução que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado por ter estudado comigo nesta segunda-feira, e até amanhã, na parte de terça-feira. Deus abençoe você. Amém.